Seja muito bem-vindo ao nosso canal e agora uma sequência de 6 aulas relativas às leis de Newton. Nas 4 primeiras nós vamos ver os fundamentos principais. Na aula número 16 nós vamos estudar especificamente a força de atrito e na aula 17 o plano inclinado. Então vamos lá para a primeira das 4 aulas fundamentais das leis de Newton. Qualquer dúvida que você tenha, esse é o e-mail institucional e o WhatsApp 24 horas à sua disposição. Objetivos, desde a parte 1 até a parte 4, conhecer e aplicar as 3 leis de Newton. Papel e caneta? Bora! Como tudo começou, Aristóteles antes de Cristo, Galileu no século XVI. Qual é o grande embate entre os dois filósofos da ciência? Para Aristóteles, a força estava vinculada necessariamente à existência de velocidade. Para Aristóteles, era impossível haver movimento sem que houvesse a presença de uma força. Para Aristóteles é assim, se não tem força, não tem movimento, não tem velocidade. Já para Galileu, no século XVI, um objeto em movimento, após ser impulsionado por uma força, só vai parar em razão da ação de forças externas, como, por exemplo, que iremos ver o atrito. Caso existisse a possibilidade de eliminar totalmente a existência de forças como o atrito, o corpo ficaria em movimento eterno, sem ação de forças sobre ele. Então veja a diferença. Para Galileu, pode haver movimento sem a presença de forças. Para Aristóteles, só tem movimento se tiver a presença de forças. Exatamente a partir das ideias de Galileu é que nasce a fantástica dinâmica com o Isaac Newton. Você percebeu que no mesmo ano da morte de Galileu, 1642, nasce Newton? Há uma controvérsia se Newton teria nascido no dia 25 de dezembro de 1642 ou em 4 de janeiro de 1643. Isso tem a ver com a mudança do calendário gregoriano. Então, gente, por que eu desci aqui para baixo? Porque falar de Newton é falar praticamente de toda a física clássica. Newton estruturou esse alicerce chamado física clássica, que sofreu uma complementação ou algumas adaptações com a física moderna no início do século XX. Então estamos preparados agora para conhecer as leis de Newton, que obviamente tiveram como alicerce as ideias de Galileu nesse movimento perpétuo e os filósofos antes de Galileu, porque a ciência é um espiral de acertos e erros, mas sempre procurando a busca da verdade. Ok? Então bora comigo conhecer um pouquinho das leis de Newton? Com a derivação das ideias do movimento perpétuo de Galileu, Newton estabelece a sua primeira lei, também chamada de lei da inércia. Qual a definição dessa lei? Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo ou sistema for nula, ou seja, vetor força resultante igual a zero, necessariamente esse corpo ou sistema estará em repouso, o chamado equilíbrio estático, ou estará, atenção agora, em movimento necessariamente em linha reta e com velocidade constante, como vimos na aula 3, o MRU, equilíbrio dinâmico. Matematicamente escrevemos assim: se a força resultante sobre um corpo for zero, necessariamente ele estará parado, o chamado equilíbrio estático, ou em movimento retilíneo uniforme, o chamado equilíbrio dinâmico. Mas, Carlos, o que significa a palavra inércia do ponto de vista hermenêutico? Dificuldade imposta a um corpo, ou ao movimento ou ao repouso. Escreva aí: inércia, tendência de ficar como está, seja parado em repouso ou seja em movimento retilíneo uniforme. Vou dar alguns exemplos bem interessantes sobre a lei da inércia. Essa é a inércia de repouso. Vamos entender esse primeiro tipo de inércia, a inércia de repouso. Você está vendo Cebolinha puxando um pano sobre o qual existem vários objetos. E aí o Cebolinha diz: nenhum prato quebrado.
O Cebolinha usou a ideia da inércia de repouso. O copo, o prato e eventuais talheres estão parados. Ao puxar a toalha, dependendo da velocidade com que ela é puxada, os objetos podem eventualmente ficar em repouso. Por que ficar em repouso não acompanhando a toalha? Porque eles tiveram a tendência de ficar como está, inércia de repouso. Outro exemplo agora, ilustrando a inércia de movimento. Esse rapaz vem no skate, o skate bate numa pedra e o rapaz continua o movimento. E eu brinco dizendo assim, o skate parou e o rapaz continuou. Continuou devido à inércia de movimento, tendência de continuar em movimento. Mais um exemplo, você está vendo esse jovem dentro de um ônibus, provavelmente lá no banco traseiro, o ônibus dá uma freada, o ônibus parou, todos que estavam no ônibus tendem a continuar indo para frente. Isso é mais um exemplo de inércia de movimento. Mais um exemplo, esse rapaz bem tranquilão, sem utilizar o cinto de segurança. O motorista dá uma freada. Esse rapaz tende a continuar em movimento. O carro parou, mas ele continuou em movimento. Foi para sua nova morada. E lá, alguém que não é o motorista, é uma outra pessoa, pergunta a ele: você morreu de quê? Aí ele diz: de inércia. Ou seja, ele morreu por não usar o cinto de segurança, tendeu a continuar o seu movimento batendo no para-brisa. Agora, cuidado. Desde o exemplo do skate, inércia não é uma força que atua sobre a pessoa. Inércia é simplesmente um estado físico da natureza que induz a tendência a continuar em movimento. Então, brincando, não foi nenhuma inércia que empurrou ele, não. Simplesmente é a tendência natural dos corpos continuarem em movimento retilíneo uniforme, que nós chamamos de inércia. Carlos, dei valor, viu? E a segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. O que diz a segunda lei de Newton? Enquanto a primeira lei estabelecia as condições de uma força resultante zero, a segunda lei estabelece as condições para uma força resultante diferente de zero. Então, quando essa força resultante não é zero, ela é diretamente proporcional à aceleração que o corpo vai adquirir. E atenção, nessa relação diretamente proporcional, a constante de proporcionalidade é a massa do corpo. Então, nunca esqueça, para a mesma massa, quanto maior a força resultante aplicada a um corpo, maior a aceleração adquirida por ele. Lembrando que essa força resultante segue tudo aquilo que a gente viu na aula 7 de vetores. Quando tem mesma direção e sentido, eu somo. Quando tem mesma direção e sentido contrário, eu subtraio. E quando forma um ângulo, tenho que usar Pitágoras, se for 90 graus, ou aquela leizona grande adaptada da lei dos cossenos. Não esqueça disso, tá? Então, a partir deste momento, gente, no sistema internacional, a massa já sabemos que é em quilo, e observe que a massa não deixa de ser uma medida da inércia. Por quê? Porque quanto mais massa, mais dificuldade de sair do lugar. Então, eu posso entender, gente, que o conceito de massa está atrelado, relacionado à medida da inércia. Quanto mais massa, mais dificuldade de parar ou de se mover. Por isso que tem essa relação íntima entre massa e medida da inércia. A massa é dada em quilograma, sistema internacional, aceleração em metros por segundo ao quadrado. E atenção agora, como você está multiplicando massa por aceleração, você vai multiplicar quilograma por metro por segundo ao quadrado. A partir deste momento, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado receberá o apelido de Newton. Então, a unidade Newton para a força só pode ser estabelecida quando a massa estiver necessariamente em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Se a massa, por exemplo, estiver em grama, não vai ser Newton a força. Tá legal?
Muito bem, Carlos. Explica esse negócio do diretamente proporcional. Você sabe que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, é uma função linear partindo do zero, onde essa inclinação aqui, gente, vai representar a massa do corpo. Então, ó, força resultante pela aceleração, inclinação do gráfico, a tangente dele é numericamente igual à massa do corpo. Então, quanto mais inclinado com a horizontal o gráfico estiver, maior a massa do corpo. Então, o corpo que teve o estudo da força pela aceleração em azul terá uma massa maior do que o corpo que teve uma força aplicada sobre ele e teve essa aceleração. Mais inclinado com a horizontal, maior a massa do corpo. Então, a partir do gráfico da força em Newton pela aceleração em metros por segundo ao quadrado, você pode achar as massas. Então, por exemplo, vamos calcular essas massas. Corpo 1, se eu fizer a inclinação do gráfico, a tangente do ângulo é o cateto oposto pelo adjacente. Então, olha só, amarelo. Quem é o cateto oposto? 24. Quem é o cateto adjacente para o amarelo? 8. Deu 3 kg. Olha só como o corpo 2, a massa vai ser maior, porque está mais inclinado. Corpo 2, para uma força de 24, que é o cateto oposto, uma aceleração de 2. Ao dividir, deu 12 kg. Deixando claro que se você usar força resultante e massa vezes aceleração, você encontra os mesmos resultados. Cuidado, gente. Só é igual a tangente se aqui na vertical for força resultante em Newton e aqui for aceleração em metros por segundo ao quadrado. Beleza, Carlos? Tranquilo. Gente, uma das principais forças atreladas à segunda lei de Newton é a força-peso, também chamada de força gravitacional. A força gravitacional ou força-peso, embora não seja necessariamente a mesma coisa, a gente vai estudar isso em gravitação lá em aulas futuras, tá? Mas no primeiro momento, nos nossos exercícios de leis de Newton, quando eu falar em força gravitacional, eu estou dizendo que é a força exercida pela gravidade que recebe o apelido de força-peso. Então, essa força-peso atuante sobre uma massa m vai produzir uma aceleração chamada aceleração da gravidade, que nós já estudamos na aula 6 dos movimentos verticais e na nossa aula 9 de lançamento horizontal e oblíquo. Então, está aí o corpo de massa m, que vai ter uma aceleração da gravidade G quando submetido a uma força gravitacional ou força-peso P. Bom, se P é uma força e G é uma aceleração, usando a segunda lei de Newton, força resultante é o peso, a aceleração é a gravidade. Então, o peso de um corpo é igual à massa dele multiplicado pela gravidade. As unidades continuam sendo as mesmas, massa em quilograma, aceleração em metros por segundo ao quadrado e a força em Newton. Observe, gente, a força-peso sempre aponta para o centro da Terra. Mesmo que você esteja no hemisfério norte ou hemisfério sul, ela é sempre apontando para o centro da Terra. E anote aí, gente. A massa de um corpo não muda quando você muda o local que ele está. Se eu for para Marte, onde a gravidade é só 4, para a Lua, onde a gravidade é só 1,6, ou para Júpiter, onde a gravidade é 25, em todos esses lugares a massa não muda, porque a massa é sua identidade. Esteja feliz ou triste, a sua massa não muda. A não ser que você vá para a academia, né? Ou engorde. Mas a sua massa, no mesmo instante, ela não muda, gente. O que muda é a força de atração gravitacional sobre você. Ou seja, se eu vou para um planeta que tem uma gravidade maior, a sua força-peso aumenta porque ela é atração gravitacional. Então, por exemplo, se eu for para a Lua, onde a gravidade é 1,6, 1/6 da gravidade da Terra, a massa é a mesma. Mas lá, o peso na Lua vai ficar 6 vezes menor, porque o peso é diretamente proporcional à gravidade. Mais gravidade, mais força gravitacional, mais peso. Mas a massa não muda. Muito bem, Carlos. E chega agora a lei, que é a base praticamente de todo o trabalho de Newton. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. A toda ação corresponde uma reação, que tem o mesmo módulo, ou seja, a mesma intensidade, a mesma direção, só que em sentido contrário.
Você lembra a diferença entre direção e sentido que a gente viu na aula 7? A direção é a reta, o sentido é uma para um lado e outra para o outro. Então, por exemplo, esse rapaz empurra uma mesa, ele faz uma força na mesa. Pela terceira lei de Newton, a mesa devolve sobre ele com uma força de mesma direção, porque é na mesma reta, só que em sentido contrário. Acreditem, o valor da ação, o módulo da força de ação, tem o mesmo valor da força de reação. Isto é incrível, gente. E um detalhe para você nunca esquecer. Nunca ação e reação podem se anular. Sabe por quê? Porque elas estão aplicadas em corpos diferentes. O homem faz uma força na mesa. A mesa faz uma força no homem. Como é que vai se anular se estão em corpos diferentes? Apesar de ter o mesmo valor, uma para um lado e outra para o outro, não pode se anular, porque uma está aplicada em X e outra está aplicada em Y. Nunca se anulam, legal? Gostei, Carlos. Quais são os tipos de forças que nós iremos estudar ao longo aí dessas 6 aulas? Forças de contato. São forças aplicadas em um corpo que esteja em contato com ele, ou seja, tem uma ligação entre eles, um contato. As principais que iremos ver com detalhes: força normal, força de tração, força elástica, e essa última a gente vai ver na nossa 5ª aula dessas 6, é o atrito. Uma aula todinha só para força de atrito. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas forças, né? Atenção que isso tudo é definição. Eu tenho certeza que você está anotando tudo aí direitinho, né? Vamos começar pela força normal. Definição de força normal. Deixa eu só voltar aqui, né? Força perpendicular, 90 graus, ao contato de um corpo contra uma superfície. Atenção, gente, vou fazer aqui para você. Ó. Se a superfície é horizontal, a normal é vertical. Se a superfície inclinar, a normal não é vertical. Ela é perpendicular com a inclinação. Em outras palavras, de um modo simples. A normal é aquilo que sai de dentro da Terra, formando 90 graus. Então, sai dentro da Terra assim, sai dentro da Terra assim, e se tiver de cabeça para baixo, a normal é para baixo. Que loucura, Carlos. Pois é, gente. Este corpo exerce sobre a superfície uma força de compressão. Então, quando eu coloco um objeto sobre uma superfície, esse objeto não faz uma normal na superfície. Ele faz uma força para baixo, chamada força de compressão. Pela terceira lei de Newton, se o objeto faz uma força na superfície, chamada de força de compressão, a superfície devolve. É esta que é chamada de força normal. Então, a força normal é a força de reação ao contato de um objeto colocado sobre uma superfície. E ela age sobre o objeto. Carlos, está meio confuso. Faz um exemplo ilustrativo para mim. Vocês estão vendo uma caixa sobre uma mesa. Me diga, a caixa faz uma força sobre a mesa para baixo? Faz. Gente, eu apenas separei para mostrar a interação entre eles. Olha só, a caixa, que é a superfície 1, faz uma força na mesa para baixo. Isso não é a normal, é uma força de compressão. Como a caixa fez uma força na mesa para baixo, pela terceira lei de Newton, a mesa reage com uma força de mesmo valor ao longo da mesma vertical, só que em sentido contrário. Esta é que é a força normal. A força de reação à compressão é chamada de força normal, ou seja, a força que a superfície exerce sobre o corpo, sempre perpendicular à superfície. Gostei, viu, Carlos? Carlos, e o que é a força de tração? Toda vida que tiver fio, corda, a gente chama de força de tração ou tensão. Se aparecer um fio, um cabo, uma corda, pode botar um T com a setinha em cima para dizer que é vetor, tá? Exemplo, vai ter tração nessa corda aqui, né?
Tração é o nome que se dá à força que existe em fios, cabos, cordas. Então vamos lá, com muito cuidado agora. Quando essa corda puxa A, atenção, ó, a corda está puxando A. T que B faz em A. Sim, porque essa corda está ligada a B. A corda está puxando A através de B. Então eu digo força que B faz em A através da corda. Repetindo, a corda está ligada entre A e B. Alguém puxou aqui do lado de fora com uma força externa. A B faz uma força em A através da corda, por isso que é tração. Pela terceira lei de Newton, se B faz uma força em A pela corda, a corda transmite até B a reação. Essa é a força que A faz em B através da corda. Para resumir, se B puxa A para a direita através da corda, A puxa B para a direita através da corda. Elas não se anulam porque estão em corpos diferentes, mais uma vez. Só deixando claro, gente, uma coisa importante. Se a corda tiver massa, essas duas forças não serão ação e reação, porque eu teria que analisar um terceiro corpo. A corda tendo massa, a força que a corda faz em A não é a mesma que faz em B, porque tem a corda no meio do caminho, tá bom? Mas isso vai ser raro de acontecer. Em alguns exercícios mais específicos a gente vai estudar isso. Mas a priori, todas as cordas que a gente tiver nos nossos exercícios, a não ser que se diga o contrário, é uma corda ideal, corda de massa teoricamente nula, para que a tração que a corda faz em A através de B tenha o mesmo valor que a corda que A faz em B através da corda, de acordo com a terceira lei de Newton. Nunca esqueça, a tração é sempre de dentro para fora. Então, quando você tiver uma corda, gente, e for colocar as trações, ela é de dentro para fora, dentro para fora, dentro para fora. Então, de dentro para fora em A, de dentro para fora em B. Beleza? Muito bem, Carlos. Força elástica, lei de Hooke. É a força exercida por uma mola ou elástico que provoca uma deformação, seja alongando ou comprimindo um corpo. Essa deformação nós vamos apelidar de X. Então esse Robert Hooke, que foi um dos maiores opositores de Newton, depois procure ver a história entre eles. Os cabas eram Batman e Coringa, viu? Eram inimigos ferrenhos. Robert Hooke, em seus estudos de deformações elásticas, mostrou que essa força exercida por uma mola ou elástico é diretamente proporcional à deformação, sendo a constante de proporcionalidade chamada de constante elástica. Então, gente, assim como a força era proporcional à aceleração, tendo a constante de proporcionalidade é massa, no caso de deformações, a força é diretamente proporcional à deformação, onde a constante de proporcionalidade agora vai depender do tipo de mola, é chamada de constante elástica da mola. Por exemplo, uma mola da suspensão de um caminhão teria uma constante elástica maior do que a mola de um carro popular. Beleza? Entendi, Carla. Então mostra aí essa relação diretamente proporcional. Gente, isso é um pouco intuitivo, ou seja, é um pouco lógico. Se você coloca uma certa força provocando uma deformação X, se você duplicar essa força, porque dois objetos vai ter um peso maior que um. Então, ao duplicar a força, a deformação que era X fica 2x. É isso que é diretamente proporcional, gente. Ou seja, se para uma força F a deformação é X, para uma força 2F é 2x, 3F é 3x. E você já sabe o que é a inclinação desse gráfico. Lá na força resultante massa vezes aceleração, era a massa, que era a constante de proporcionalidade. Aqui, gente, quem é a constante de proporcionalidade? É o K. Então, ele é, ou ela é, a tangente do ângulo formado com a horizontal. Eu quero só lembrar você, gente, da fórmula da força elástica. A força elástica é diretamente proporcional à deformação. Então, para calcular a força elástica, produz-se o produto da constante elástica pela deformação. Ao multiplicar a constante elástica pela deformação, você tem a força elástica. E esse K, quando vem o gráfico, como eu já disse, né, gente? Ele vai ser exatamente a tangente do ângulo.
Então veja que há uma semelhança entre a força elástica e a força resultante. Enquanto a força resultante é a massa vezes a aceleração, a força elástica é a constante elástica vezes a deformação. Você vai usar toda a vida que tiver mola, tá bom? Força de atrito, estudaremos em detalhes na aula 15, cenas dos próximos capítulos. Gostei, cara, legal demais. Além das forças de campo, gente, nós temos as forças... Aliás, além das forças de contato, nós temos as forças de campo. Nós já vimos a primeira delas, né? Falamos agora há pouco, que era quem? A força gravitacional ou força-peso. Lembra que a gente já comentou, né, gente, que quando você muda de um planeta para outro, a sua massa não muda, mas a força gravitacional ou o peso muda? Pois é. Teremos também a força elétrica, que só vamos estudar na aula 68, essa aula já está aí no canal, na playlist, e a força magnética, que vai estar na aula 85. Então eu peço a você, por favor, aguarde pelo menos a força magnética, por enquanto. Carlos, legal demais. Carlos, eu acho que agora chegou a hora dos exercícios, né? Gente, devido à importância desse assunto, praticamente a partir de agora é só exercício, né? A gente começa com a bateria dos exercícios agora na aula 12 e segue muito forte durante as aulas 13, 14 e 15. Então são muitos exercícios que serão dados das leis de Newton. Eu tenho certeza que você vai ficar muito bem no assunto. Então você está preparado? Papel e caneta, vamos aos exercícios. Primeira bateria de exercícios do assunto. Lembra do início da nossa teoria? Já pegamos uma questão do Enem retomando a história e filosofia da ciência. Em 1543, o grande Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno de seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção de Aristóteles, que acreditava que a Terra era o centro do universo. Para os defensores de Aristóteles, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros que não estão presas à Terra pareceriam sempre estar se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi ele, Galileu Galileu, que no século XVI, já entrando no século XVII, porque ele nasce em 1543, baseando-se em experiências, rebateu a crítica dos aristotélicos, confirmando assim o sistema de Nicolau Copérnico. A gente vai dar mais detalhes sobre o sistema de Copérnico na aula de gravitação. Seu argumento adaptado para a nossa época é se uma pessoa dentro de um vagão de trem em repouso, imagina aí a cena, uma pessoa dentro de um vagão de trem em repouso, soltar uma bola, ela cai junto aos seus pés, né? Vou até me virar aqui, ó. Tô dentro do vagão, se eu soltar uma bola, ela cai junto aos meus pés. Muito bem. Mas, se o vagão estivesse movendo com velocidade constante, a bola também vai cair junto aos seus pés. Gente, a gente já comentou isso na nossa primeira aula em Fundamentos da Cinemática. Lembra que a gente deu o exemplo do Daniel andando de skate? Pois é, gente. Quando não tem resistência do ar, por inércia, como nada se opõe ao movimento da bola, quer dizer, o vagão está em movimento, eu soltei a bola tem a mesma velocidade do vagão. Como não existe nenhuma resistência ao movimento da bola, por inércia, ela vai continuar o movimento. E por isso que ela vai continuar caindo junto aos pés da pessoa. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar o movimento do vagão. Isso é a inércia. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento de Aristóteles foi... Já respondemos, Carlão. Gostei da primeira, viu? Lei da inércia. Tá aí as considerações, só para você anotar. A lei da inércia, primeira lei de Newton, afirma que um corpo tende sempre a manter seu estado de movimento retilíneo uniforme ou de repouso, desde que a força resultante sobre ele seja nula. E é porque não tem nenhuma força na direção do movimento. Se você está pensando na força-peso, lembre que a gente tem que lembrar do princípio da independência dos movimentos. Eu estou analisando o movimento horizontal e não vertical, tá bom? No caso da bola solta dentro do vagão, a resultante das forças horizontais, olha aí, é nula. Então, por inércia, a bola vai manter a sua componente horizontal, que é a mesma do vagão, caindo junto aos pés da pessoa
Portanto, letra A. Vamos à nossa segunda questão. Em um dia de calmaria, um barco reboca um paraquedista preso a um paraglider. O barco e o paraquedista deslocam-se com velocidade vetorial e altura constantes. Nessas condições, letra A, o peso do paraquedista é a própria força resultante sobre ele? Letra B, a resultante das forças sobre o paraquedista é nula? Letra C, a força resultante exercida no barco é maior que a resultante no paraquedista? Letra D, a força-peso do paraquedista depende da força exercida pelo barco sobre ele? E letra E, o módulo da tensão na corda que une o paraquedista ao paraglider será menor que o peso do paraquedista? Dá uma pausa e tenta fazer. Voltamos! Carlos, tá aí, que imagem magnífica, né, gente? Esse é o paraglider. Tem uma lança, né, que através de uma corda faz com que o paraquedista adquira velocidade vetorial constante e altura constante. Gente, e aí, qual a resposta? Como o paraquedista e o barco movem-se com velocidade vetorial constante, vamos só relembrar o que é velocidade vetorial constante. Ela vai apresentar o mesmo valor, que é a mesma coisa de intensidade ou módulo, mantendo a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, ela vai estar em movimento retilíneo uniforme. Como nós sabemos, se é um movimento retilíneo uniforme, garantimos que a força resultante sobre os elementos do sistema é nula. Lembre que quando a força resultante é zero, o sistema ou está em repouso, que não é o caso, porque está todo mundo se movendo, ou necessariamente em movimento retilíneo uniforme. Portanto, a resultante das forças sobre o paraquedista é nula. Sim, porque ela adquire velocidade vetorial constante, de mesmo módulo, mesma direção e sentido. Gostei, viu, Carlos? Letra B, maravilhosa. Questão número 3. Para um experimento de estudo das leis de Newton, um recipiente com massa de 100 kg foi colocado sobre o carrinho em uma superfície plana. 3 grupos de pessoas exerceram forças diferentes sobre esse sistema, conforme representado na imagem que iremos ver a seguir. As forças aplicadas sobre o mesmo sistema, visto de cima, estão representados na imagem 2. Então, eu estou criando um eixo fictício X e um eixo fictício Y. No eixo X, nós temos uma força de 160 para o lado de baixo, 40 para o lado oposto. E no eixo Y só tem uma força de 90 newtons, ok? Então, gente, a imagem 2 é uma visão planificada da visão espacial de cima. O que importa é, no eixo X tem uma força de 160 para a direita e uma de 40 para a esquerda. E no eixo Y, apenas uma de 90 newtons vertical e para baixo. Pois bem, considerando apenas a força resultante exercida pelas 3 forças ou 3 grupos, qual vai ser o módulo da aceleração em metros por segundo ao quadrado que atua sobre o recipiente? Galera, lembrando nossa aula de vetores. Vetores no eixo X, mesma direção e sentido contrário. 160 para um lado, 40 para o outro. No eixo Y, apenas 90 newtons para baixo. E o que é que nós aprendemos na aula 7? Na vertical, a resultante é a própria força de 90 newtons. E eu quero que você me diga, 160 para a direita, 40 para a esquerda. O que é que resulta? 120 para a direita. Parabéns. Por quê? Porque as forças têm mesma direção e sentido contrário. Lembre que as forças operam com base nos vetores. Então, eu tenho 120 newtons para a direita, 90 newtons para baixo. As forças formam 90 graus porque os eixos X e Y são perpendiculares. Como é que a gente acha a força resultante? Nossa aula de vetores, Pitágoras. Força resultante ao quadrado é igual o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 120 ao quadrado, gente, 12 ao quadrado é 144. 1 zero ao quadrado fica 2. 90 ao quadrado, 9 ao quadrado é 81. 1 zero ao quadrado fica 2.
22.500 quando você soma 14.400 com 8.100. Vamos tirar a raiz quadrada disso aí. 2 zeros dentro de uma raiz, sai só 1. 225, a raiz é 15. Então, a força resultante, 150 newtons. Mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu o módulo da aceleração. Diz para mim o que é que diz a segunda lei de Newton. O módulo da força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Acabamos de encontrar a força resultante, que é 150. A massa está lá no enunciado, 100 kg. Com isso, gente, o que é que eu faço? O 100 que está multiplicando A, divide o 150. O módulo da aceleração vale 1,5 metros por segundo ao quadrado, letra C. Muito boa, viu, Carla? Questão excepcional. Vamos lá, uma questão teórica bem interessante. Questão número 4. Uma pessoa pressiona com a mão o centro de um livro que está apoiado sobre uma mesa, aplicando sobre o livro uma força F vertical e para baixo, como indica a figura. Muito bem, Carlos. A força de reação correspondente à força F aplicada sobre o livro é: se a mão aplicou uma força sobre o livro para baixo, pela terceira lei de Newton, o livro aplica sobre a mão uma força vertical e para cima. Gente, terceira lei de Newton. Mão aplica no livro uma força para baixo. Livro aplica na mão uma força para cima. Olha o macete sobre a terceira lei. É só inverter a ordem das palavras. Mão aplica no livro para baixo. Inverte agora. Livro aplica na mão para cima. Portanto, qual vai ser a alternativa correta? Para cima é a força que o livro faz sobre a mão e está aplicada exatamente na mão. A ação para baixo tem uma reação para cima, na mão, porque a ação foi no livro feita pela mão. Letra B, Carlos. Gostei, muito boa essa questão aí. Olha, uma questão de tirinhas, sempre cai em Enem questões envolvendo tirinhas, né? Em tirinhas é muito comum encontrarmos situações que envolvem conceitos de física e que, inclusive, tem sua parte cômica relacionada de alguma forma com a física. Considere a tirinha a seguir envolvendo a turma da Mônica. Vamos lá, gente. Cadê a tirinha? Tá aí, ó. A Mônica puxa a corda e os meninos olham para o Cebolinha e dizem: Cebolinha, rapaz, quer parar de torcer para a Mônica? O Cebolinha querendo que o pessoal caia, né? Realmente, o Cebolinha assim, né, gente? Ele ajuda a Mônica. Muito bem, cara, entendi aí a nossa charge. Supondo que o sistema se encontre em equilíbrio, parou. Se o sistema está em equilíbrio, pode ser estático, repouso, ou pode ser movimento retilíneo uniforme, que é o equilíbrio dinâmico. Pela charge, tudo leva a crer que o sistema está em repouso. Mas mesmo que estivesse em movimento retilíneo uniforme, nada mudaria na nossa análise, tá bom? É correto afirmar que, de acordo com a terceira lei de Newton, ação e reação. Letra A. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre a corda formam um par, ação e reação? Letra B. A força que a Mônica exerce sobre o chão e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par, ação e reação? Letra C. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par, ação e reação? E letra D de dado. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre o chão formam um par, ação e reação? Como é que você vai matar essa questão? Tem que ver a inversão das palavras. Vamos ver se a gente entendeu o que eu estou querendo dizer. Por que a resposta é a letra C, gente? Eu quero que vocês prestem muita atenção. A letra C está dizendo assim: a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica formam par, ação e reação. Gente, jogo de palavras. Mônica na corda, corda na Mônica.
ação e reação, joguinho de palavras. Olha aí, gente, ó, a amarela aqui, ó, força que a Mônica exerce sobre a corda, né? Terceira lei de Newton, a corda reage, força que a corda exerce sobre a Mônica. Então, Mônica exerce sobre a corda exerce sobre a Mônica. Não se anulam, pois estão em corpos diferentes. Por isso que é letra C. Todas as outras alternativas não tem o jogo de palavra aí, tá? Tem que ter, ó, Mônica, corda, Mônica. É, cara, que macete massa esse seu, né? Letra C. Muito bem, muito boa realmente a questão. Obra-prima agora, gente. Questão da Unicamp. Anote aí que vamos fazer umas questões muito interessantes agora, tá? Em uma experiência de colisão frontal de um certo automóvel que tem velocidade de 36 km por hora, já transformei para o sistema internacional, né? Ainda lembra que de km por hora para metro por segundo a gente divide por 3,6, porque 1 quilômetro tem 1.000 metros, 1 hora tem 3.600 segundos. Quando a gente simplifica, dá uma divisão por 3,6. É por isso que 36 km por hora é igual a 10 metros por segundo, sistema internacional. Contra uma parede de concreto, percebeu-se que o carro para completamente após percorrer, ou seja, amassar 50 centímetros de sua parte frontal. No banco da frente havia um boneco de massa 50 kg, sem cinto de segurança. Faz isso não, cara, olha a inércia. Supondo que a desaceleração do carro seja constante, o que me permite utilizar as equações do Emil-V, durante a colisão responda. Qual a desaceleração do automóvel? Ou seja, qual o módulo da desaceleração do automóvel? E letra B, qual o módulo da força resultante que os braços do boneco devem suportar para que ele não saia do banco? Essas forças teriam que ser feitas pelo cinto de segurança, tá bom? Devido à inércia. Então vamos aos dados. Qual é a velocidade inicial que o carro vinha? 10 metros por segundo. A questão disse que ele para após percorrer 50 centímetros. Gente, eu digo após percorrer porque foi o amasso do carro que definiu quanto esse carro percorreu até frear completamente. Tenho que transformar para metro, né, gente? Centímetro para metro eu divido por 100. 100 centímetros tem 1 metro, 50 centímetros é a metade do metro, meio metro. Que equação do MUV eu vou usar? Vovô e vovó e duas amigas dela, né? Velocidade final 0 ao quadrado, a inicial em metros por segundo já transformei 10 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes 0,5. Cuidado agora, aqui dá 0, aqui dá 100, 2 vezes 0,5 dá 1, fica A. Então, passando o 100 para o outro lado, lógico que a aceleração é negativa, porque é uma desaceleração. O carro freou. Em módulo, né? Em módulo, a aceleração vale 100. E por que a gente tem que trabalhar em módulo, gente? Porque força, sendo um vetor, o que interessa é o módulo dele em termos de resultado quantitativo. Força resultante é a massa vezes o módulo da aceleração. 50, que é a massa, vezes 100, está aí a força resultante agindo sobre o boneco. Ou seja, ele precisaria de uma força de 5.000 para evitar que ele continuasse por inércia. Muito bem, Carlos. E só uma observação, né, gente? Se a gente pudesse ter uma magnitude em termos de massa, associando força a peso, peso é massa vezes gravidade. Como a gravidade é 10, se eu dividisse isso aí por 10, eu teria uma estimativa que 5.000 newtons atuando sobre você era equivalente a uma massa de 500 quilos. Porque se você pegar 500 e multiplicar pela gravidade, que é 10, daria 5.000. Em resumo, para você ter uma ideia da equivalência entre newton e quilogramas aqui na Terra, é equivalência, não é que seja a mesma coisa. Você divide a força em newton por 10, que é a gravidade aqui na Terra. Então, 5.000 newtons equivale como se uma massa de 500 quilos estivesse agindo sobre ele. Então, letra B, 5.000 newtons, está aí a resposta da questão fantástica, questão 6. Gente, indiscutivelmente, essa questão é a melhor questão da aula. É uma questão da UFRN, pessoal de Olimpíadas, isso caiu, andou caindo na prova de 2022.
questão perigosíssima. Anote aí, viu, gente? É danger essa questão. O senhor Nilson dirige distraidamente a uma velocidade de 60 km por hora pela BR-101 em linha reta, direção do eixo X. Quando percebe que há, a 55 metros, um redutor eletrônico de velocidade, a chamada lombada eletrônica, indicando a velocidade máxima permitida, que é de 50 km por hora. No mesmo instante, para obedecer a sinalização e evitar a multa, aciona os freios do automóvel, ultrapassando a lombada com 50 km por hora, que é a velocidade máxima permitida. Então ele vai frear, né? A massa total do carro com o motorista é 1.296 kg. Lembrando da equação de Torricelli para as componentes da velocidade e aceleração, olha só, gente, ele deu a fórmula, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes a distância ΔX. E a segunda lei de Newton, que estamos vendo hoje, né? Força resultante é massa vezes aceleração. Pode-se concluir que os módulos da aceleração, lembre que é uma desaceleração, ele está perguntando em módulo, e da força de atrito, supondo ambas constantes naqueles 55 metros são. Mas caso você disse que força de atrito a gente só vai ver na aula 16, é porque, gente, eu já posso adiantar para você. A única força que faz o carro frear é o atrito do pneu com o chão. O atrito é aquela força que esfrega um no outro. Então podemos adiantar isso, tá? Essa força de atrito é a força resultante, tá bom? Bota essa observaçãozinha aí só adiantando. Bom, gente, então vamos começar calculando a desaceleração. A velocidade inicial é 60 km por hora. A velocidade final é 50 km por hora. A distância percorrida é 55 metros, que eu já transformei para quilômetro. 1 quilômetro tem 1.000 metros, então divido por 100. O detalhe muito interessante nas alternativas é que elas não estão em metros por segundo ao quadrado. Você viu as alternativas? Volte aí. Elas estão em quilômetro por hora ao quadrado. E existe, Carlos, quilômetro por hora ao quadrado? Existe, gente. Não tem problema nenhum. A unidade de aceleração é uma unidade de distância por unidade de tempo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado obedece a isso. Assim como quilômetro por hora ao quadrado, porque quilômetro é distância e hora é tempo. Então eu uso normalmente tudo em quilômetro por hora, inclusive a distância que eu tenho que fazer em quilômetro, porque a velocidade estando em quilômetro por hora, a distância é em quilômetro. Então, velocidade final 50 ao quadrado, inicial 60 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes distância, dividir por 1.000 para transformar metro em quilômetro. Cuidado agora, né? 50 ao quadrado é 2.500, 60 ao quadrado é 3.600, isso aqui dá 110 vezes A sobre 1.000. Aí olha o que é que eu vou fazer, gente. Eu vou passar 3.600 para o primeiro membro, 2.500 menos 3.600 é igual a 11 vezes A sobre 100. Ao fazer 2.500 menos 3.600, conserva o sinal do maior e subtrai. Menos 1.100 é igual a 11A sobre 100. O que é que eu fiz agora, gente? Atenção. Eu passei esse 100 multiplicando 1.100. 1.100 vezes 100 dá menos 110.000. Esse 11 que está multiplicando passa dividindo. O resultado negativo era de se esperar. Ele está freando. 110.000 dividido por 11, pode fazer aí, gente. Dá 10.000 km por hora ao quadrado, negativo porque está freando. Gente, quilômetro por hora ao quadrado, os valores equivalentes a metro por segundo ao quadrado são na ordem de milhares. Então, quando você encontrar uma aceleração de 10.000 km por hora ao quadrado, é uma aceleração que em metros por segundo ao quadrado corresponde a um carro freando, tá? Só para você não se assustar. Já pode pensar, 10.000, 12.000 são acelerações reais que existem mesmo nos carros aí que estão freando. Em módulo, né, gente? 10.000 km por hora ao quadrado. Achei a aceleração, tem duas alternativas com esse valor. Na letra B temos um problema. Ele pede a força resultante em newtons. Aí, gente, se ele está pedindo em newtons nas alternativas, a aceleração não pode ser quilômetro por hora ao quadrado. Porque você aprendeu comigo na teoria que a força resultante somente é em newton se a massa vier em quilograma
e a aceleração foi em metros por segundo ao quadrado. Eu vou ter que dar um jeito de transformar 10.000 km por hora ao quadrado para metro por segundo ao quadrado. Oxe, é só dividir por 3,6. Não. A transformação de quilômetro por hora para metro por segundo é que você divide por 3,6. Aqui não é quilômetro por hora. Aqui é quilômetro por hora ao quadrado. Eu sugiro que você retome a aula 1. Lá no finalzinho da aula 1, nos 5 minutos finais, eu comento algumas transformações. Mas eu vou fazer aqui, tá bom? Então vamos fazer. Primeira coisa, 1 quilômetro tem quantos metros? 1.000. 1 hora, você já sabe, tem 60 minutos. Só que cada minuto tem 60 segundos. 3.600 segundos. Então o que foi que eu fiz, gente? No lugar do quilômetro eu botei metro, no lugar da hora eu botei 3.600 segundos. Só que fica ao quadrado, percebeu? Então como é que vai ficar isso? Aqui em cima fica 1.000 e aqui embaixo, gente, olha que loucura. 36 ao quadrado é 1.296. 2 zeros ao quadrado ficam 4. Olha que número gigantesco. Aí o que foi que eu fiz na sequência? Cortei 4 zeros em cima e 4 zeros embaixo. Então como é que ficou? 1.000 sobre 1.296. Não divida, porque ele não quer aceleração, ele quer força. Olha a surpresa agora. Essa é a aceleração, você não divide porque vai dar uma dízima, deixa assim. Pegue essa aceleração, multiplique pela massa. O que é que você vai ter? Força resultante. Massa 1.296 e a aceleração 1.000 sobre 1.296. Cortando 1.296 com 1.296, a força restante é 1.000 newtons. Olha para mim, você concorda que essa massa 1.296 ela foi preparada propositadamente para cortar com esse 1.296, por quem elaborou a questão? Tem que ficar de olho nessa questão, tá, gente? Então, a alternativa correta, desaceleração em módulo 10.000 km por hora ao quadrado e a força 1.000 newtons. Parabéns a essa excepcional questão bem antiga da UFRN. Vamos agora para a questão número 8 em Santa Catarina. Um trailer é rebocado, a partir do repulso, por um carro em uma rodovia plana e retilínea, conforme ilustra a figura na sequência. A força resultante sobre o trailer mantém constantes a direção e o sentido, ou seja, elas sempre ficam para o mesmo lado. Você vai comprovar isso pelo gráfico, eu vou discutir isso. O módulo da força varia com o tempo de acordo com o gráfico. Gente, como toda a força está acima do eixo tempo, força positiva significa dizer que ela está atuando só para um sentido. Em nenhum momento a força passou para o lado negativo. Força positiva significa atua só no sentido, digamos, para frente. Então eu vejo, por exemplo, que de 0 a T1 a força é constante. Eu vejo que de T1 até T2 ela aumentou a intensidade, né? De T2 até T4 ela diminuiu sua intensidade até zerar entre T4 e T5. Então essa força é a força que está sendo feita aqui no rebocador. Tem esse esquema nos instantes. Gostei dessa questão, cara. Em relação a essa situação, analise. Primeira afirmação. O trailer é uniformemente acelerado nos seguintes intervalos de tempo. De 0 a T1 e de T4 a T5. Segunda afirmação. A velocidade do trailer atinge seu valor máximo no instante T4. E terceira afirmação. No intervalo que vai de T4 até T5, a velocidade do trailer é constante, pois a força resultante sobre ele é zero. Vamos analisar com bastante calma as 3 afirmações e ver quais são as verdadeiras aí para marcar a correta. Então vamos começar. Primeira afirmação diz assim: o trailer é uniformemente acelerado nos seguintes intervalos de tempo: de 0 até T1 e de T4 até T5. O que é que acontece de 0 até T1? A força resultante é constante e diferente de 0. Isso garante que ele esteja sendo acelerado. Se tem força diferente de 0, seja constante ou variando, vai ter aceleração. Agora, é uniformemente
quando a força é constante. Portanto, essa primeira parte, de 0 a T1, tem aceleração constante, ou seja, uniformemente acelerado. De T4 a T5, a força resultante é zero. Não existe aceleração. Se não existe aceleração e ele já estando em movimento, por inércia, é um movimento retilíneo uniforme. Então, a primeira é falsa, porque apesar de 0 a T1 ser uniformemente acelerado, de T4 até T5, a aceleração é nula com o movimento retilíneo uniforme. Primeira, falso. Segunda, a velocidade do trailer atinge seu valor máximo no instante T4. Vamos com muita calma ler o que eu escrevi. A força resultante tem sempre o mesmo sentido da velocidade. Sim, ela é positiva no gráfico durante esse intervalo de tempo, fazendo com que o movimento seja sempre acelerado. O que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? Enquanto existir força positiva, o bicho vai acelerar. Mas, professor, em T2 a força começa a diminuir. Está diminuindo, mas continua acelerando. Acelera mais devagar, mas vai dando cada vez mais velocidade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: apesar da força ser máxima no tempo T2, a velocidade é máxima em T4, porque enquanto for existindo força, mesmo sendo pequena, ela continua indo para frente. Pense em você, estudando todos os dias, mesmo que seja pouquinho, você vai tendo cada vez mais velocidade para atingir os seus sonhos. Então, gente, é no instante T4 que realmente a velocidade é máxima. Óbvio que se ele tivesse dito onde é que eu tenho a maior aceleração instantânea, só no instante T2, porque no instante T2 a força seria máxima. Aí eu teria maior aceleração. Força máxima, aceleração máxima. Mas sobre a velocidade, não. Enquanto existir força positiva, ela vai sempre aumentando, atingindo seu valor máximo em T4. E já vou adiantar, né, gente? Que em T4, como a força zera, ela continua tendo o mesmo valor até T5. Portanto, a segunda está verdadeira. E na terceira, no instante de T4 a T5, que eu já adiantei, a velocidade do trailer é constante, com o seu valor máximo, né? Pois a força resultante sobre ele é zero. Por inércia, ele mantém a sua velocidade máxima. Que questão interessante, né, gente? São corretas 2 e 3. Gostei, viu, Carlos, dessa questão? É questão realmente muito boa, muito perigosa. Se aproximando de 1 hora, o ERG vem lá do Rio de Janeiro agora. O corpo de um aspirador de pó tem massa igual a 2 kg. Ao utilizá-lo durante um dado intervalo de tempo, uma pessoa faz um esforço sobre o tubo 1, que resulta em uma força de intensidade constante igual a 4 newtons, que é aplicada ao corpo do aspirador. Grave isso. A direção dessa força é paralela ao tubo 2 e é inclinada de 60 graus com a horizontal, puxando o corpo para perto da pessoa. Ou seja, o corpo do aspirador para perto da pessoa. Tá aí, né, gente? A força inclinada atuando sobre o aspirador. 60 graus com a horizontal. Considere que a gravidade é 10, foi dado o seno e o cosseno de 60 e que também o corpo do aspirador se move sem presença de atritos. Durante esse intervalo de tempo, qual é a aceleração do aspirador em metros por segundo ao quadrado? Gente, vamos comigo? A força é feita sobre o corpo do aspirador, formando 60 graus. Você aprendeu na aula 7, né, gente? Com ângulo, cocó, sem ângulo, Cessé, irmã de Zezé. Ou seja, se a força é 4, a força na direção horizontal que tem o ângulo é F cosseno, ou seja, 4 vezes o cosseno de 60, que é 0,5. A força na direção do movimento horizontal, 2 newtons. E na vertical, não tem ângulo, é Cessé, irmã de Zezé. A força é 4, o seno de 60 é 0,87, ao multiplicar 3,48. Então, gente, nós vamos agora calcular a aceleração, porque o aspirador se move horizontalmente. A força que eu vou usar não é 4,
é a força que está no mesmo sentido da aceleração do movimento. Então, na horizontal, força resultante é massa vezes aceleração. A resultante na horizontal é Fx. Então, Fx é igual a massa vezes AX. Então, sendo a força Fx 2 newtons, a massa 2 kg, foi dado na questão, é fácil calcular a aceleração. 2 é igual a 2 vezes A, passa dividindo. Está aí a resposta, aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. Temos aí letra B de bola. Bolinha azul, quero acrescentar algo a mais. Queria falar um pouquinho sobre a força normal. Gente, o aspirador se move horizontalmente. Na direção vertical, a resultante é zero. Em outras palavras, a normal mais o Fy, ambas para cima, é igual ao peso. Atenção, gente. Fy está de acordo com a normal. Elas se somam porque estão no mesmo sentido. A soma delas duas tem que ter o mesmo módulo do peso, por quê? Porque não há movimento na vertical. Ou seja, o que tem para cima tem que ser igual ao que tem para baixo. N mais Fy é igual ao peso. Ora, Fy eu já calculei, 3,48. E o peso é massa vezes gravidade. Lembra? A massa é 2 e a gravidade é 10, foi dada na questão. Passo 3,48 diminuindo 20, a normal deu 16,52. Anote algo importante. Toda vida que tiver forças inclinadas, nunca a normal será igual ao peso. Ela é diferente, porque o peso deu 20 e a normal deu 16,52. Anotou isso aí? Vamos falar muito sobre isso nas partes 2, 3 e 4. Vamos lá para o Piauí. A figura a seguir ilustra duas pessoas que são representadas por círculos. Uma em cada margem de um rio, puxando um bote de 600 kg de massa, através de cordas de massa desprezível, que são paralelas ao solo. Corda ideal é de massa desprezível. Neste instante, o ângulo que cada corda faz com a direção da correnteza do rio vale 37 graus. O módulo, ou seja, o valor da força de tensão em cada corda, ele poderia muito bem ter colocado um T de tatu, né? Mas ele chamou de F, não tem problema. 80 newtons. E o bote possui uma aceleração de módulo 0,02 metros por segundo ao quadrado, no sentido contrário ao da correnteza. O sentido da correnteza está indicado por setas tracejadas. Então, gente, o bote vai para frente e a correnteza se opõe ao movimento dele. Mas mesmo assim, com as pessoas fazendo a força, consegue vencer a correnteza botando o bote para ir para frente. Não é isso? Muito bem. Tá aí o desenho, deu 137 e o cosseno 37. Ele quer saber qual é a força que se opõe ao movimento. Galera, forças que atuam no bote. As duas forças inclinadas, cada uma de 80 newtons, e a força da correnteza contrária ao movimento. Mas preste atenção, gente. A aceleração é para a direita. Por quê? Porque o barco consegue ter uma aceleração em sentido contrário ao da correnteza, e isso foi dito aí na questão. Tá certo? Então vamos lá ver o que é que está acontecendo aí. Ó, eu tenho F, aí fiz a decomposição, F cosseno e F seno. E essa de baixo, F cosseno e F seno. Gente, deixa eu só ver se eu fiz esse desenho um pouquinho melhor. Ah, fiz. Considere esse desenho. Eu fiz uma alteração. Ó, de novo. A força é F de 80 newtons, tá vendo? Ó, tem F cosseno com ângulo, cosseno, sem ângulo, seno. Aí aqui embaixo agora, ó, aqui embaixo, a força inclinada, com ângulo, cosseno, sem ângulo, seno. F seno mata F seno, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo. As duas forças que ficam no sentido do movimento da aceleração, cocó, 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 F cosseno e F cosseno. Então tem dois F cosseno. E aí eu pergunto a você, né, gente? Se tem uma aceleração para a direita, me diga, gente. Duas forças para a direita, uma força para a esquerda. A diferença delas é a força resultante. Nós vimos isso na nossa aula 7 de vetores. Você está animado, você está aprendendo, gente. Que coisa legal. Então eu vou dizer que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Quem é a resultante? As duas forças para a direita que se somam, menos o inimigo que é a correnteza.
igual a massa vezes a aceleração. F é 80. Cosseno de 37, que é o ângulo, é 0,8. O que ele quer na questão, gente, é a força da correnteza. A massa, ele deu 600. E a aceleração, 0,02. Sua única incógnita é a força da correnteza. Quando você multiplica, estou com o mouse aqui, ó, 2 por 80 por 0,8, dá 128. 128 menos FC é igual 600 vezes 0,02, dá 12. Passa o menos 12, passa o 12 para o outro lado e o menos FC para o outro lado. Ao subtrair 128 de 12, acabei de encontrar a força da correnteza. 116. Você compreendeu, gente? Forças inclinadas, faço cocó para ficar na direção e sentido do movimento. Gostei, viu, Carlos? Letra D de dado. E aí, gente? Muita coisa, né? Foi só a nossa primeira aula de leis de Newton, tá, gente? Exercícios introdutórios. Se prepare, porque as aulas 13 a 15 vai trazer muita coisa boa para você, tá bom? E eu nunca deixo de dizer a você, vou até afastar um pouquinho, tá, gente? Nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Abração para você, voltamos logo com as 5 aulas finais relativas às leis de Newton. Valeu!